Fala galera, beleza? Eu sou o JC e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês aqui um review e uma demonstração também desse amplificador aqui de guitarra, que é na verdade um modelo Cube 60. Então fica comigo até o final desse vídeo que tá bem interessante. Para começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que eu tenho aqui em mãos o manual de instrução desse amplificador. E aqui eu separei algumas principais informações que vão ser bem importantes, eu acredito que vão ser bem interessantes para a gente conseguir estar fazendo aí o review e a demonstração desse amplificador. É óbvio que eu não vou ler tudo o que está aqui no manual, porque eu tenho o meu roteiro tá aí devidamente posicionado para eu ir me encontrando, mas nesse manual aqui tem informações bem interessantes. Eu até deixei algumas anotações para dizer para vocês aqui e é um amplificador bem legal. Para começar, eu vou chamar ele de Cubo 60, tá bom? Não é esse o nome do modelo, mas eu vou me referir a ele como Cubo 60. Começar lendo para vocês algumas coisas bem interessantes, que está dizendo aqui que o Cube 60, né, ou o Cubo 60 é um amplificador específico para guitarras. Dá para usar outros equipamentos, outros instrumentos musicais nele? Olha, tá dizendo que é para guitarra. Dá para usar microfone? Dá, se você ligar você vai conseguir falar, mas não tem o mesmo efeito ou a mesma usabilidade quanto se fosse para ser utilizado em guitarra, tá bom? O tamanho dele, apesar de parecer pequeno, ou melhor, apesar de ser pequeno, quando você abre pouco aqui, ó, o volume dele, ele já grita bastante. E vamos lá. Como eu disse para vocês, ele é específico para guitarra, é um composto de um amplificador e uma caixa acústica, projetados especialmente para esse fim, ou seja, para o uso em guitarra. É um produto compacto, isso a gente vê, robusto, ele tem uma boa construção, principalmente aqui nas cantoneiras dele, o puxador aqui em cima, o acabamento dele também. E em seu projeto foram utilizadas as técnicas mais recentes, capazes de lhe proporcionar bom desempenho e confiabilidade. Esse amplificador está comigo há 15 anos mais ou menos. Então assim, ele é de 1999, eu ganhei de presente de um grande amigo, de um irmão, e me presenteou e já está comigo há 15 anos e eu nunca tive problema eletrônico com ele, nunca me deixou na mão nesse quesito. Sua potência máxima, agora que entra o pulo do gato, ele diz, apesar de ser Cube 60, a pessoa acha que é um cubo de 60 watts, quando na verdade não, ele é 15 watts de potência, podendo alcançar máximos 21 watts RMS. É bem interessante a gente entender isso, porque as pessoas veem aqui cubo 60 ou a especificação 60 ali acha que é 60 watts, quando na verdade não é, tá bom? Aqui diz assim, é um amplificador econômico, bastante compacto, de reduzidas dimensões. Aqui tá praticamente repetindo o que foi dito no começo. Então, na realidade, este aparelho foi desenvolvido para quem necessita de um bom amplificador de guitarra portátil. Para a época pode ser que sim, podia ser um amplificador portátil sim, só que nos dias atuais já tem coisa menor, entendeu? Já tem equipamentos menores com até mais potência, então também não vou entrar nesse quesito sobre tamanho. Para minha utilidade sim, tá perfeito. Tem um tamanho bom, cabe num canto da minha casa, não ocupa espaço, é um espaço bem reduzido, tem uma boa sonoridade, já vou dizer isso para vocês de antemão. Para estudo e para pequenos ensaios é muito bom, mas a gente vai falar sobre isso já já. No painel frontal do nosso aparelho aqui, o que nós temos? Como eu disse para vocês, nós temos o botão em Power, embaixo um botão de microfone com entrada P10 para você estar utilizando no seu aparelho. Na lateral nós temos o controle High ou agudo. No meio dele aqui, na posição 12 horas, ele está fletado, né? Tá flat, como se estivesse no zero. Então quando você diminui em direção ao zero, você tira o agudo e quando você vira ele na direção horária, você está acrescentando agudo. O mesmo vale para o mid, que é os controles de médio, e o low, que são os controles de grave, que é uma coisa bem interessante também de se falar. Volume central, que vai do 0 ao 10. Como eu disse para vocês, é um amplificador bem potente, ele ligado um pouco aqui, eu vou dizer ganho, desse jeito assim, ó. Pouca abertura de volume, já tem um som muito legal nesse amplificador. E aqui, apesar das especificações, que aqui Cube 60 de novo, aqui é Cicotron, que era uma marca brasileira, ou não sei se continua fabricando equipamentos, mas que era, esse é o modelo da Watson, certo? Então nós temos duas entradas aqui, ó. Nós temos no input a entrada low gain e high gain. Essa high gain é um conector de entrada de alto ganho para guitarra.
Nessa entrada, deverá ser conectada diretamente à sua guitarra, sem passar por nenhum dispositivo pré-amplificador, tal como pedais de efeito, equalizadores, mixer, qualquer circuito ativo. E do outro lado, nós temos o Low, que aqui sim é um conector de entrada para baixo ganho para a guitarra. Essa entrada é usada quando se liga uma guitarra por intermédio de algum aparelho ativo, como pedal de efeito, um pré-amplificador, equalizador, etc. Algumas pessoas já vão perguntar, dá para ligar a pedaleira nesse amplificador? Eu ligo. Então, ou seja, dá. Na entrada Low, é lógico que ele não vai funcionar como um FR 100%, mas dá para você ligar e dá para você tirar um som aí até que maneiro. Bom, na parte de trás aqui, o que nós temos? Nós temos o Line Out, que é a saída de linha pós-volume e pós-equalizador com nível de 0 decibéis, que serve para você ligar na gravação de mesa ou de um PA. Como eu disse para vocês, agora eu vou ler um pouquinho das especificações técnicas antes da gente ir para a demonstração, né, para o teste dele de som. Ele conta aqui a utilização dele, que, como eu disse para vocês, é para amplificação de guitarra, um alto-falante de 8 polegadas, e não tem especificação técnica sobre o alto-falante, ou seja, é um alto-falante genérico. Ele possui a equalização ativa de 3 vias, o grave, médio e agudo. Ele possui entrada, uma de alto ganho e uma de baixo ganho, que eu também já expliquei para que é. As saídas dele, ele tem uma saída para fone de ouvido no modelo P10 e uma de pré-amplificação, ou seja, ligada em linha a 0 decibéis. E ele tem um peso, pessoal, de 6,9 kg. É leve. Esse é um equipamento de 1999. A tecnologia e as regras de utilização dele são para aquela época. Então os equipamentos atuais podem ter sofrido alguma alteração. Todas as informações que eu estou repassando para vocês aqui são exclusivamente para esse amplificador. Ou seja, então se mudou alguma regra ou não, tá aí para vocês já a explicação. A única coisa que eu senti falta nele, ou talvez que faltou nesse amplificador, que eu acredito que em vários outros amplificadores dessa modalidade aqui, que é um amplificador de entrada para estudo e pequenos ensaios, é o Send Return. Mas, dado todos os recados, explicado certinho como que funciona, mostrando para vocês aí com detalhes toda a apresentação desse amplificador, fiquem agora com o vídeo de demonstração, lembrando que vai ser um som clean, ligado direto no high, e também o som utilizando uma pedaleira, tá? Uma pedaleira de efeitos, levando em conta que eu não tenho aqui pedais analógicos para poder estar fazendo o teste 100% para vocês. Eu vou estar utilizando a pedaleira no modo bypass, ou seja, passando praticamente direto para o amplificador, e vocês tirem as próprias conclusões. No geral, na minha opinião, é um excelente amplificador de entrada, até mesmo para estudos, né? Ou seja, é para estudos e para pequenos shows. Se você conseguir gostar do som dele, achar que é um som interessante, você pode microfonar ele que vai ficar muito legal o som. Ou seja, é um bom investimento, até mesmo para os dias de hoje, porque tem à venda esse amplificador com excelentes preços em diversas plataformas de vendas aí. Obviamente não o novo, né? Usado, mas que vale a pena. Beleza? Fiquem com o vídeo de demonstração e vamos lá!